pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo lá do livro Poliedro, falando sobre o primeiro reinado no Brasil. Pessoal, após a declaração de independência, o Brasil tinha desafios imediatos a serem superados. Primeiramente, era necessário cessar a guerra travada contra as províncias rebeldes. Depois, era de fundamental importância garantir o reconhecimento internacional e, por fim, era importante também redigir uma Constituição para estruturar o país. A princípio, as nações vizinhas relutaram em reconhecer a independência do Brasil pelo fato de o país ter se tornado uma monarquia. Grande parte do reconhecimento da nossa independência ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e também dos Estados Unidos. Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre o Brasil e Portugal. O reconhecimento da independência do Brasil pelos portugueses só ocorreu apenas em 1825, mediante o pagamento de indenização e com um compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a independência das colônias portuguesas lá na África. Após a independência do país, a nova nação precisava de uma Constituição. Para essa tarefa era necessário formar uma Assembleia Constituinte que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo atrito entre Dom Pedro I e as elites econômicas e políticas do país. As discordâncias entre os parlamentares e Dom Pedro I ocorreram em decorrência da arbitrariedade da autoridade do imperador nas tomadas de decisões. No caso da Constituição, os parlamentares defendiam a existência de maiores liberdades individuais e a limitação do poder real. Em contrapartida, Dom Pedro I queria poderes ilimitados para governar o país. Como não concordava com os termos da Constituição elaborada pelos parlamentares, Dom Pedro I decidiu vetar o documento que ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. Essa ação aconteceu em 12 de novembro de 1823 e foi acompanhada de um evento chamado Noite da Agonia. Nessa ocasião, Dom Pedro I ordenou que as tropas cercassem e dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse dia, vários parlamentares foram presos. Após esse episódio, uma nova Constituição começou a ser elaborada por uma comissão formada pelo próprio imperador. Essa Constituição ficou pronta em 1824 e foi outorgada por ordem do imperador. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador poderes absolutos sobre a nação. Para isso foi criado o chamado Poder Moderador, representado exclusivamente por Dom Pedro I. Foi determinado também, nessa Constituição, a imposição do voto censitário. Assim só poderiam votar aqueles que tivessem renda anual acima de 100 mil réis. O problema é que todo esse desgaste na relação de Dom Pedro I com a grande parte da sociedade, em especial com certa elite política e econômica do Brasil, fizeram com que o imperador renunciasse ao trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Dessa forma, em 1831, o primeiro reinado no Brasil chegava ao seu fim. Dentre esse acontecimento, seria necessário a gente destacar alguns eventos que contribuíram diretamente para fragilizar a posição do imperador. Entre esses eventos, podemos falar da dissolução da Assembleia Constituinte, da Confederação do Equador, da Guerra da Cisplatina e da Noite das Garrafadas. O governo de Dom Pedro I ainda também, entre esses fatores, não era muito popular no Nordeste brasileiro, principalmente por causa do autoritarismo do imperador. Por isso, a região tornou-se foco de críticas ao império. Nesse contexto, dois nomes se destacaram, de Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino, que ficava conhecido na época como Frei Caneca. Ambos veiculavam suas críticas em jornais de circulação local. O principal foco de insatisfação era a província de Pernambuco, local historicamente marcada por tensões. A insatisfação da região na década de 1820 era em grande parte herdada da Revolução Pernambucana, movimento separatista de viés republicano que aconteceu em 1817. Os ideais republicanos associados com a insatisfação com o imperador levaram a uma nova rebelião, a chamada Confederação do Equador. Essa revolta, galera, teve como estopim a dissolução da Assembleia Constituinte e a nomeação de um governador que não era desejado pela elite local.
Na época havia também uma forte especulação de que a região seria invadida pelos portugueses. A junção de todos esses fatores, associados à memória viva da Revolução Pernambucana, fizeram a província se rebelar. A Confederação do Equador teve seu início lá no dia 2 de julho de 1824, na cidade de Recife, Pernambuco. Sob a liderança de Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paz de Andrade, o movimento logo se espalhou por todo o Nordeste, alcançando o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. A reação do imperador foi extremamente violenta. Foi ordenada uma série de execuções políticas em Pernambuco, no estado do Ceará e no Rio de Janeiro. Em setembro, os rebeldes já tinham sido derrotados. A crise do primeiro reinado também está associada com a chamada Guerra da Cisplatina, uma guerra separatista travada entre 1825 e 1828. Nesse conflito, o Brasil lutou pela manutenção da província cisplatina, a fim de evitar que ela fosse anexada pelas Províncias Unidas, que hoje é a atual Argentina. Essa guerra foi extremamente impopular no Brasil. Tudo começou quando habitantes locais da Cisplatina iniciaram a rebelião, declarando a separação da província do Brasil e sua vinculação com as Províncias Unidas. A reação brasileira ocorreu com a declaração de guerra contra os rebeldes e contra as Províncias Unidas. Ao longo de 3 anos de conflito, o Brasil amargou uma série de derrotas que destruiu o moral do exército e arruinou a economia do país. O fim do conflito e desse problema que foi gerado ocorreu apenas com a assinatura de um acordo entre o Brasil e as Províncias Unidas. Ambas as partes concordaram em abrir mão da Cisplatina, fato que levou à queda da popularidade do imperador. Assim, em 1828, foi reconhecida a independência da República Oriental do Uruguai. Além do autoritarismo, galera, da violência e da economia arruinada, o jogo político também contribuiu para minar, ou seja, desfavorecer a posição do imperador. Durante o primeiro reinado foram formados gradativamente 2 blocos políticos que se organizavam entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Enquanto o primeiro representava a oposição ao imperador, o segundo oferecia apoio. Esses desentendimentos políticos entre brasileiros e portugueses que ainda moravam aqui no Brasil fizeram com que um confronto aberto acontecesse. Esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas e durou dias nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Como resultado, Dom Pedro I renunciou ao trono. Ao deixar sua posição, o imperador ofereceu o trono a seu filho, Pedro de Alcântara. Como o príncipe só poderia assumir o poder quando estivesse aos seus 18 anos de idade, iniciou-se no país uma fase de transição entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que ficou conhecido como período regencial. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir o vídeo, de comentar suas dúvidas aí abaixo. E para casa eu quero que vocês realizem lá no livro Poliedro a atividade nas páginas 93 a 95, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.